Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui é o professor Felipe Bermudes e eu vou gravar aqui uma aula, né, o áudio de uma aula e vou apresentar aqui pelo PowerPoint. Eu acho que isso vai facilitar a continuidade dos nossos trabalhos, né, para evitar o prejuízo de vocês e nosso, né, para a gente continuar estudando e nos preparando, tá bom? Bom, o que nós vamos tratar durante essa semana? Nessa semana nós vamos continuar tratando sobre a resolução da equação do segundo grau. Só que nós vamos agora ver outros métodos resolutivos, métodos que vão facilitar, vão acelerar a resolução de uma equação do segundo grau. Você não precisa utilizar aquela fórmula resolutiva chamada de fórmula de Bhaskara para resolver todas as equações do segundo grau. Você tem caminhos alternativos e mais rápidos para resolver algumas das equações do segundo grau e hoje nós vamos ver alguns desses caminhos, tá? A equação do segundo grau também pode ser chamada de equação quadrática. Então eu vou falando aqui, vou marcar algumas coisas usando marca-texto, tá? Espero que o áudio fique bom, que você consiga acompanhar e qualquer dúvida me manda um e-mail que já deixei postado lá, né, na nossa primeira postagem no AVA, eu já deixei meu e-mail para vocês usarem exatamente para isso, para tirarem dúvidas, tá bom? Bom, primeiro vamos relembrar a fórmula resolutiva, né, que é a chamada fórmula de Bhaskara, mas aqui eu vou chamar só de fórmula resolutiva. Eu vou relembrar através de um problema muito semelhante ao que eu já fiz em sala. Bom, imagine aqui uma quadra de basquete em que as dimensões dessa quadra de basquete não estão dadas de forma completa. Eu dei apenas as expressões algébricas da lateral, né, e do comprimento. Então a lateral, né, a largura dessa quadra de basquete vale x e o comprimento vale x mais 13, observa aí. Tá? E eu estou afirmando também que a área dessa quadra de basquete é de 420 metros quadrados. Como é que eu posso fazer para descobrir as dimensões, as medidas dessa quadra de basquete? Bom, eu vou propor aqui uma equação. Qual é a equação? A equação da área. Então, repara que a primeira coisa que nós podemos utilizar aqui é a expressão x, que é a lateral da quadra, né? Esse x aqui, olha, a largura da quadra, multiplicado pelo comprimento da quadra, que é x mais 13, vai ter como área 420, que foi a afirmação que eu fiz ali em cima, né? Que a área é igual a 420 metros quadrados. Bom, isso aqui então já é uma equação do segundo grau. Entretanto, né, ela ainda não está no formato que a gente precisa para utilizar a fórmula resolutiva. O formato que a gente precisa é o formato que vai aparecer depois que você fizer a distributiva. Se você fizer a distributiva aqui, ó, x vezes x e depois x vezes 13, né, vai dar x ao quadrado mais 13x. E também passar esse 420 aqui do segundo membro para o primeiro membro, ele vai mudar de sinal, vai ficar menos 420 e o lado direito vai ficar igual a zero. Esse formato, né, de equação do segundo grau é o ideal para a gente identificar o valor de A, coeficiente B, aqui que é 13, e o coeficiente C, que é menos 420. Então, cuidado com o sinal, tenha atenção para isso. O coeficiente C aqui é negativo. Outra atenção é quando o A vale 1, ou algum dos valores vale 1, geralmente ele não aparece, a gente não escreve aquele 1 aqui na frente, né? Mas ele está ali, né, representado pelo x ao quadrado. Tá bom? Então, tendo esses coeficientes, nós vamos jogar esses coeficientes na fórmula resolutiva. Em duas etapas. A primeira etapa vai ser a fórmula de delta, o discriminante. Está aqui em cima. Ó. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Menos 4 vezes a vezes c. Está aqui então a fórmula de delta. Eu substituí, tá aqui embaixo, o b por 13. Então fica 13 ao quadrado. O a por 1, que não faz nenhuma diferença. E o c por menos 420. Repara que eu coloquei parênteses, já que o valor é negativo. Fazendo as contas aí, pessoal, você vai encontrar o valor 1849, fazendo, né, a multiplicação, fazendo elevado ao quadrado. Repara que aqui nós temos menos vezes menos, certo? Que então vai ficar positivo, vai ficar 169, mais o valor desse produto aqui, que no final vai dar 1849. A seguir, nós vamos utilizar a fórmula de Bhaskara, né, já na segunda etapa, que é menos b, está aqui, ó, menos b, mais e menos, aqui
Aqui o símbolo está menos em cima e o mais embaixo, mas é a mesma coisa, tá? Mais e menos. A raiz quadrada de delta, que a gente calculou logo aqui em cima, a gente vai jogar aqui dentro dessa raiz, tá? Sobre 2a. Bom, o que vai acontecer aqui? O valor de b vai trocar o sinal, já que é menos b, então aqui vai entrar o menos 13. A raiz quadrada de 1849 é 43. Então, ora ela vai ser tratada como negativa e ora ela vai ser tratada como positiva aqui embaixo, tá? Quando a gente fizer a primeira resolução, utilizando o valor negativo dessa raiz, a gente vai encontrar um resultado negativo, que numericamente não tem problema, mas para essa situação que nós estamos tratando não faz nenhum sentido. Então, essa resposta aqui, esse resultado, a gente vai desprezar. Esse aqui a gente não usa, tá? E em seguida a gente vai fazer o cálculo com o valor positivo, o menos 13, que é da fórmula, mais 43, perdão, mais 43. Menos 13 mais 43 vai dar 30, 30 dividido por 2, vamos ter 15. O que esse 15 representa? Representa aqui a lateral dessa quadra de basquete. Quer dizer, então, que se um lado aqui da quadra de basquete é 15, por exemplo, 15 metros, né? 15 metros aqui, o outro vai ser 15 mais 13. 15 mais 13 para o comprimento aqui, tá? A precisão aqui para desenhar não é muito boa, né? Minha coordenação motora, mas acho que dá para entender. Então vai ser 15 mais 13, 28 aqui de comprimento na quadra de basquete e 15 de largura. E assim, então, a gente resolve, né, essa questão típica, clássica, né, de aplicação de uma equação do segundo grau numa situação real. Tá bom? Mas essa aqui é a fórmula resolutiva que a gente já viu em sala de aula, enquanto a gente ainda estava tendo aula presencial. Tá? Vamos ver agora alguns atalhos para você resolver algumas equações do segundo grau de um jeito mais rápido. Tá? Vou passar aqui para a próxima tela. Muito bem. Eu vou dividir esses casos em 3 casos. Em todos eles eu vou utilizar a fatoração. Eu vou aplicar a fatoração, né? Não é à toa que a gente estudou fatoração, tanto no 8º ano quanto agora no início do 9º ano. Tá? E vou transformar pela fatoração aquelas equações do segundo grau em equações chamadas de equação produto. Equações produto. Tá? E vou dividir isso em 3 casos. Daria para dividir em 4 casos, mas o 4º caso eu vou falar, depois vou comentar rapidamente, vocês vão ver que ele não é muito útil. Então vamos ver aqui o primeiro caso da fatoração de equações, tá bom? O primeiro caso, então, a gente vai chamar de fator comum em evidência. Vamos pegar aqui um exemplo. Olha bem, se eu colocasse aqui que A vezes B, uma multiplicação, um produto, A vezes B é igual a 36, eu não teria como descobrir quem é o A e quem é o B, cujo produto é 36. Né? Existem muitos produtos de 2 números, cujo resultado é 36. Né? Por exemplo, aqui eu posso fazer 4 vezes 9, 3 vezes 12, né? Posso fazer 2 vezes 18, posso pegar alguns valores negativos, posso pegar frações, enfim, na verdade são infinitas possibilidades. Porém, se houvesse uma multiplicação A vezes B, cujo resultado fosse 0, tá? Se nós tivéssemos uma multiplicação de 2 fatores, de 2 partes, cujo resultado seja 0, nós podemos garantir que uma das 2 partes é 0, certo? Porque não existe uma multiplicação que dê 0 sem que envolva o 0 na multiplicação. Né? Se você fizer, por exemplo, 3 vezes 0 vai dar 0, 0 vezes 7 vai dar 0. Para que o resultado de uma multiplicação dê 0, é necessário que alguém seja 0, diferente aqui do 36. Então nós vamos usar essa propriedade matemática que eu acabei de citar, né, de que quando um produto é igual a 0 é porque uma das 2 partes é 0. Nós vamos usar essa propriedade para resolver equações, né, pela fatoração. Então aqui, olha, daqui para baixo agora eu vou iniciar um exemplo. O exemplo é x² menos 5x é igual a 0. Inicialmente é uma equação do segundo grau que não tem aquele terceiro fator, que o fator c, né, o coeficiente c, não está presente aqui, seria 0. Tá? Mas você pode tratar essa equação como um produto de 2 fatores. Como? Colocando o x em evidência. Repara, ó, o x é um fator comum no x² e também um fator
e no 5x, né? Fator comum, ele aparece nos dois. Então, eu coloco x em evidência, o que sobra aqui dentro é x menos 5. E aí eu tenho aquela situação que apareceu aqui em cima, é a mesma situação. Repara, eu tenho aqui, olha, a vezes b igual a zero, em cima, né? Em cima eu tenho a vezes b igual a zero, e embaixo eu tenho como se fosse um certo a aqui, e como se isso aqui fosse o meu, que está dentro do parênteses aqui, como se fosse o meu b, certo? E isso tudo é igual a zero. Dessa forma, eu posso separar isso em duas partes. A primeira parte seria x igual a zero, né? Para que o resultado dê zero é porque ou a primeira parte é igual a zero, ou a segunda parte, que é o x menos 5, seja igual a zero. Tá? Então, a primeira parte já me dá um resultado possível, já me dá uma possibilidade de resultado, que é x igual a zero. E a segunda parte, quando eu resolvo essa equaçãozinha aqui, ó, x menos 5 é igual a zero, eu resolvo essa equação e chego numa segunda possibilidade, que é x igual a 5. Né? Só resolvendo uma equação do primeiro grau mesmo, x igual a 5. E aí, então, posso dizer que essas são as minhas duas raízes, são os meus dois resultados, né, na solução, x igual a 0 e x igual a 5. Quer dizer, não precisou de usar a fórmula de delta nem a fórmula de Bhaskara, tá bom? Eu resolvi por um outro caminho, tá certo? Então, esse é o primeiro caso. Vou passar aqui a tela para a gente ir para um segundo caso. Bom, aqui, o segundo caso de fatoração é a fatoração do trinômio quadrado perfeito. Fatoração do trinômio quadrado perfeito. Vamos ver aqui um exemplo. Eu tenho uma equação aqui em cima, x ao quadrado, menos 12x mais 36 é igual a zero. Tudo bem, essa é a equação que eu poderia aplicar a fórmula de Bhaskara para resolver. Entretanto, eu quero transformar essa equação num produto, fatorar. Claro que eu tenho que ver se isso é possível. Que caso de fatoração que se aplica aqui? Como eu já falei, né, já está aqui no título, eu vou fazer a fatoração do trinômio quadrado perfeito, que é aquela fatoração em que a gente vê se o primeiro termo ele tem raiz quadrada e se o último termo tem raiz quadrada, né, caso eles estejam organizados. Tendo raiz quadrada, eu vejo se ele vai ser possível colocar nessa forma como eu estou colocando aqui embaixo. Olha, x menos 6 elevado ao quadrado, certo? É igual a zero. Ou seja, realmente x menos 6 ao quadrado vai dar o quadrado do primeiro, que é x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, tá? Mais o quadrado do segundo. Então, neste caso aqui, se eu tenho x menos 6 elevado ao quadrado igual a zero, é porque eu tenho duas vezes, né? Tenho a repetição aqui, olha, de x menos 6 vezes x menos 6, cujo resultado é zero. Tudo bem? E aí, resolvendo cada uma das duas equações, olha, x menos 6 igual a zero é uma equação, só que a outra equação é igual, x menos 6 também é igual a zero. Então, quando eu resolvo x menos 6 igual a zero, as duas vão dar o mesmo resultado, vão dar o resultado x igual a 6. Então, aqui são as soluções desta equação. x1 e x2 vão ser iguais a 6. Tá bom? Você poderia resolver essa equação também pela fórmula de Bhaskara. Você iria achar um delta igual a zero, e por isso, no final, você iria encontrar duas raízes iguais. Né? Lembra que quando o delta é igual a zero, a equação tem duas raízes reais iguais, que é esse caso aqui. Tá bom? Eu vou colocar mais um exemplo aqui embaixo, olha, é só para mudar o sinal, né? No primeiro aqui eu tinha um menos, e agora aqui eu tenho um mais. Então, deixo aqui como um exercício, você tentar fazer e chegar aqui no resultado, tá bom? Você pode parar, né, essa apresentação e tentar resolver para ver se você consegue chegar ao resultado que eu cheguei aqui, que é menos 3. É o mesmo caminho, o mesmo processo, tá bom? Aqui é a expressão, se você for calcular a raiz quadrada dela, que ela é um pouquinho mais difícil, né? Pouca coisa, mas vai dar pelo mesmo caminho para você chegar ao resultado. Vamos para o terceiro e último caso de fatoração. Nosso terceiro e último caso de fatoração, já está apresentado aqui, olha, é a fatoração da diferença de quadrados. A diferença de quadrados. Nesse caso de fatoração, você também já está bem acostumado com isso, a gente calcula a raiz quadrada do primeiro termo e a raiz quadrada do
segundo termo. E isso a gente faz quando existe uma diferença, né? Ou seja, uma subtração entre os termos, né? E aí, você calculando a diferença desses quadrados, você pode obter da seguinte forma. O quadrado do primeiro aqui é 2x, o quadrado do outro aqui é 8, então vai ficar 2x mais 8 para a primeira expressão, 2x menos 8 para a segunda expressão. Tá bom? E aí, resolvendo cada uma das duas separadamente, ó, a primeira é 2x mais 8 igual a 0. Essa 2x mais 8 igual a 0 vai chegar à conclusão de que x igual a menos 4. E a segunda, que é 2x menos 8 igual a 0, você vai chegar à conclusão de que x é igual a mais 4. Então, você tem aí o seu x1 e o seu x2. Tá bom? Processos muito parecidos, e você repara, você percebe que é mais rápido do que resolver a equação do segundo grau. Tá bom? Você pode utilizar, então, esse processo para resolver equações do segundo grau, naqueles casos em que é possível aplicar um desses três casos, ou o fator comum em evidência, ou o trinômio quadrado perfeito, ou a diferença de quadrados. Você deve lembrar que existe um quarto caso, que é a fatoração por agrupamento. Só que a fatoração por agrupamento aqui não vai se aplicar, porque ao apresentar a fatoração de uma equação do segundo grau, ela tem apenas três termos, né? O A, B e o C. E a fatoração por agrupamento a gente utiliza quando a expressão tem 4 ou mais termos, que não é este o caso, tá bom? Vamos aqui para o encaminhamento das atividades que você vai fazer durante essa semana. Então, vou fazer aqui 3 propostas de atividade para você fazer durante essa semana. A primeira delas está lá no seu livro. Está no seu livro. Tá? É uma atividade na página 50, outra na página 60. E eu estou propondo aqui que você resolva essas atividades no seu caderno. Tá bom? Na página 50 é a questão 25 e na página 60 é a questão 62. Tá bom? São questões que têm vários itens lá. Você vai treinar, vai poder exercitar isso que a gente acabou de ver hoje nessa aula. A segunda parte da nossa atividade é a atividade que está lá no caderninho. Está lá nas páginas 33 e 34. Você pode resolver essas atividades no próprio caderninho. Acho que o espaço que está lá talvez seja suficiente para você resolver lá mesmo. Tá? Se não for, resolve no seu caderno. Tá? É a questão 26, ela ocupa ali 2 páginas, 33 e 34, questão 26 do seu caderninho. Lembrando que se você não levou para casa o seu livro, o seu caderninho, você tem como acessá-lo de forma digital. Tá? Vocês receberam um código, já tinham até possibilidade antes disso, mas receberam um código para fazer esse acesso de forma digital. E terceira atividade vai ser a atividade que eu vou receber um retorno dela assim que vocês fizerem e enviarem. Essa atividade ela é muito importante, essa terceira aqui, porque através dela eu vou considerar a sua presença, a sua frequência. Eu vou pontuar lá que você estava presente durante aquelas aulas da semana, porque você me deu o retorno dessa atividade. Tá? Então, o que você vai fazer? Você vai acessar esse link que eu postei aqui embaixo, né? Você pode clicar, ou então você pode copiar esse link e abrir uma nova página no seu navegador, e vai abrir um formulário, né? Um questionário, né? Através do Forms da Microsoft. E você vai clicar lá nas suas alternativas. Use o seu caderno, use um papel como rascunho para você resolver as questões no papel, mas no final você só vai clicar na alternativa correta. Tá bom? E no final não esqueça de enviar essas respostas que você encontrou. Tá bom? São apenas 5 questões, não é muito demorado, e isso deve compor a carga horária, né, dessa primeira parte da semana de atividades, da segunda semana de atividades que nós estamos propondo aqui. Tá bom? Espero que vocês continuem bem, se cuidando, fiquem com Deus e até mais, gente.